Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vou estar falando sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. E esse texto, queridos, que vou estar ministrando é muito importante que cada um ouça com atenção, amém? Porque é um texto imprescindível para a nossa caminhada cristã. Eu vou estar falando sobre ressurreição. Amém? E eu vou compartilhar um dos textos que marcaram a minha conversão. Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos estar lendo do verso 45 e até o 53, mais ou menos, ou 54. Amém? Talvez a gente passe até mais alguns versículos, mas glória a Deus por isso, né? Vamos estar lendo. Aqueles que não são inscritos no canal, se inscrevam, amém? Contribua em se inscrevendo, comentando, compartilhando, curtindo o vídeo para que alcance pessoas que necessitam da palavra do Senhor, amém? Então vamos à ministração. Verso 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão animal, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então vamos parar por aqui. Sobre os versículos que eu li, a palavra deixa clara que o primeiro homem, Adão, foi criado por um corpo natural, físico, né? Que se refere à personalidade também, que é a alma, o qual se tornou sujeito ao declínio e à morte. E também fala que Jesus é o último Adão. Por quê? Porque ele venceu a morte e recebeu um corpo espiritual, glorificado e imortal. Então, em virtude da criação, Adão é terreno. E em virtude da ressurreição, Cristo é celestial. Então, amados, aqui fala duas revelações. Amém? Fazendo uma analogia com a nossa vida. O primeiro homem, Adão, ele caiu, certo? E herdamos o quê? A semente de Adão. Por quê? Todo ser humano, ele nasce destituído da glória de Deus. Mas como assim, Márcia? Ele nasce sem relacionamento com Deus. Ele não procura a Deus, ele não busca a Deus. Então ele é o quê? Terreno, ele é só alma e corpo. Entende? Adão, alma e corpo, trazendo analogia para nossas vidas, né? O nosso estado, né? Sem o Espírito Santo. Mas quando Cristo veio, que é a segunda aliança, depois do concerto, que ele veio cumprir o concerto, ele o quê? Ele deixou uma promessa, que é o Espírito Santo, certo? Então, queridos, a palavra diz, nós trouxemos, porque Paulo fala, trouxemos a imagem do terreno, e também do celestial, porque antes do Espírito Santo éramos igual a Adão. Porque o nosso pai é Adão, porque é o primeiro homem criado, certo? Então nós herdamos essa semente. Nós herdamos a semente terrena, porque sem o Espírito Santo só inclinamos para a terra. Só inclinamos para as coisas daqui. Certo? Eu li até o verso 49. Então, queridos, vamos dar continuidade à leitura dos versículos.
Verso 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Vamos parar mais um momento. A palavra diz no verso 50, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Entendem? Aqui a palavra está dizendo que não entrará no reino dos céus, até porque teremos um novo corpo lá na pátria, amados, que a carne não herda, amém? O corpo não herda o reino, só que a sua alma ela tem que ser vivificada no espírito. Então, amados, pecado, resumindo, não entra nos céus, nós precisamos da natureza de Cristo, amém? Porque vivemos o último concerto, que é o quê? O sangue de Jesus derramado no madeiro, a aliança, porque, amados, pela aliança que podemos ser feitos, aceitando a aliança, reconhecendo a aliança, arrependimento, é que podemos o quê? Ser participante. Quando aqui fala, na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados, vamos continuar, verso 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Nestes versículos diz que quando Cristo voltar, os mortos no Senhor, como é mortos no Senhor? O que opera a morte? O Espírito Santo, certo? Novo nascimento, porque é preciso morrer para viver. Certo? Morrer para os pecados, pedir a operação do Espírito Santo. Amém? Então, aqui está falando, ó, os mortos no Senhor, né? Ressuscitados espiritualmente, no Senhor ressuscitarão primeiro. Então, os cristãos que estiverem vivos serão levados para encontrá-lo. Amém? Esse texto também se refere a 1 Tessalonicenses 4, 13, 17. Vamos ler verso 53 e 54. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que é mortal se revista da imortalidade. Então, queridos, a palavra está dizendo, corruptível, nós, sem a natureza de Cristo, Adão, queda, né? Porque todo homem, amados, nasce destituído da glória de Deus. E a justiça de Deus nos ensina que todo aquele que não nasce de Deus não pode ver a Deus, não pode conhecer a Deus, porque é necessário o arrependimento. Então, o que é corruptível? É a nossa natureza somente corpo e alma, sem o Espírito vivificante. Sem Jesus. Então é necessário que todo homem conheça a Cristo. É necessário que todo homem seja o quê? Revestido de incorruptibilidade, revestido de Cristo, natureza de Cristo. Amém? Então, amados, é necessário que o mortal, né, a nossa natureza caída, o quê? Seja revestida da imortalidade, que é Cristo, o Espírito Santo. É necessário isso para o quê? Termos comunhão com Deus. Porque é impossível, queridos, ter comunhão com Deus pela carne, pelo pecado. Somente pelo arrependimento e aceitação do senhorio de Cristo, que é um estilo de vida, é que podemos o quê? Ser revestidos, ser conformados. Então a nossa oração sempre tem que ser: nos conforma, Senhor, a imagem de Jesus. Glória a Deus. Verso 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Aqui está dizendo que Cristo venceu
a morte. Ele venceu, queridos, para que você deixe de ser só um homem carnal, só alma e corpo, e passe a ser alma, corpo e espírito. Por quê, queridos? Porque o pó volta para o pó, o nosso corpo. A alma, ela o quê? Será o quê? Julgada. E a nossa alma é a nossa personalidade. E a nossa personalidade deve ser conformada à imagem de Cristo até o dia do julgamento. Amém? Então, o Senhor nos chama para isso. Então, é necessário que recebamos o Espírito Santo, para que o Espírito Santo, queridos, ensine a vocês, ensine o caminho. Amém? Glória a Deus. E o Espírito Santo hoje ministra em nossos corações. Então, queridos, Jesus venceu. Jesus venceu a morte. Amém? E quando, amados, entendemos isso, entendemos que morremos com Cristo. Está lá em Colossenses 3, porque o Espírito Santo ensina todas as coisas. Isso é loucura, queridos, para o mundo, isso é loucura. Isso é evangelho, queridos. Evangelho é ressurreição. Evangelho, queridos, é a vida em espírito. Glória a Deus, queridos. Então, amados, entendamos, para finalizar, primeiro Adão é um homem, queridos, trazendo analogia para nossas vidas. Primeiro Adão é o homem carnal, que só se inclina para as coisas da terra. Segundo Adão, Cristo. Amém? Que o quê? Deixou a promessa, Espírito Santo. Deixamos de ser carnais, passamos a ser espirituais. Amém? Glória a Deus. Então, amados, é necessário que revistamos de Cristo todos os dias da nossa vida, todos os dias. Então, amados, a morte de Cristo trouxe a vida, trouxe o começo. O que é o começo? Conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor até aquele grande dia, até o fim, até a pátria celestial. Amém? A vida começa depois da morte, dos pecados. Caso contrário, amados, a nossa vida sem a mortificação dos pecados é o quê? Não é vida. É estar morto espiritualmente. Mas, amados, quando recebemos o evangelho de cruz no coração, passamos a ter vida, passamos a ter esperança. Glória a Deus, Jesus venceu a morte, Jesus venceu, amados, e morreu por todos os nossos pecados. Glória a Deus, aleluias, e agora podemos ter vida. Que esta palavra edifique a fé de vocês. Deus abençoe cada um, no nome de Jesus. Amém.